Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado porque podemos estar com Tua Palavra salvadora nesta hora. Abre bem nosso entendimento, diminui nossa razão e aumenta nossa fé. Queremos receber Tua Palavra com alegria, pois já nos ensinaste que ela é a única que pode nos salvar eternamente. Envia sobre nós o Espírito Santo, por Teu grande amor, querido Jesus. Amém. Podem sentar-se. Mesmo que a ênfase para a pregação de hoje à noite seja o arrependimento, a confissão e o perdão, não quero me furtar o privilégio de falar, mesmo que brevemente, sobre os outros temas que nascem das palavras de Jesus, registradas nesses 20 versículos de Mateus 18. Há uma série de temas, Dona Cláudia os leu separadamente, e eu quero dizer algumas coisas, ao menos, sobre cada um desses temas que aparecem aí na leitura desse trecho de Mateus. Do versículo 1 ao versículo 15 está a questão do mais importante. Essa questão, ela foi motivada por uma pergunta dos discípulos de Jesus. Eles tinham uma dúvida. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus tinham uma dúvida. E a sua dúvida revela o que ia no coração deles. Revela quais eram os pensamentos deles. Seu coração estava cheio de mesquinharia, de pequenez. Eles estavam preocupados e queriam saber quem é o mais importante no reino do céu. Tantas vezes essa é também a nossa dúvida. Nos preocupamos quem é o primeiro, quem é o mais importante, quem é o mais inteligente, quem é o mais capaz, qual é a igreja mais suntuosa, qual é a igreja que enche mais, qual é a igreja mais rica, qual é a igreja mais isso ou mais aquilo. E aí Jesus olha no olho de seus alunos e diz para eles com ar de severidade e verdade: se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a esta criança, sequer vocês entrarão no reino do céu. Essa palavra de Jesus está dizendo para você também nesta noite. Por isso, receba-a em seu coração e procure olhar para a criança que Jesus pegou no colo, colocou na frente deles e disse: a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E com essa palavra de Jesus, nós já ficamos bem próximos do tema principal desse culto, que é o arrependimento, a confissão e o perdão. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se arrepende de seus pecados, que os confessa e que é perdoada. Este é o modo de Deus. Este não é o nosso modo de pensar, mas esse é o modo que Deus pensa. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se arrepende e que é perdoada. Do versículo 6 ao versículo 9, Jesus fala do perigo de fazer tropeçar um dos pequeninos que creem em Jesus. Aqui nesses versículos está uma palavra sumamente importante.
Cuidado com o irmão mais fraco na fé. Cuidado com o pequenino que crê em Jesus. Cuidado com o que você diz ou faz, para que você não seja culpado de fazer com que um desses pequeninos que creem em Jesus deixe de crer. E para isso eu falo do jeito que Jesus falou. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. E Jesus diz: ai dessa pessoa. Jesus não quer que você arranque uma de suas mãos, ou um de seus pés, ou um de seus olhos, mas Ele quer que você deixe com que Deus transforme o seu coração. Lemos um trecho do profeta Ezequiel, no capítulo 33, no culto de hoje, falando mais do pastor do que do povo. Mas para todos, no profeta Ezequiel, Deus diz que Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E Deus faz isso acontecer através do arrependimento, da confissão e do perdão. Deus tira de nós um coração egoísta, um coração duro, e coloca para dentro de nós um coração altruísta, que pensa no outro, que crê, que confessa, que se humilha. E Ele faz isso quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e Ele nos perdoa. Não existe outra maneira de fazê-lo. Do versículo 10 ao versículo 14 está a maravilhosa parábola da ovelha perdida, conforme Mateus. Aqui está uma das figuras mais lindas do Evangelho. Linda e comovente. O pastor procurando por sua ovelha perdida. Esse pastor é o próprio Jesus, que veio buscar e salvar justamente quem está perdido. Às vezes nós somos tentados a pensar que Jesus só veio procurar e buscar por uma ovelha limpinha, por uma ovelha escovadinha, cheirosinha, de banho tomado. Mas se deixarmos que essa figura da parábola nos fale verdadeiramente ao coração, vamos perceber que Jesus veio justamente para buscar e salvar a ovelha suja no pecado, cheirando mal, ferida e machucada. Apesar de sermos ovelhas sujas e mal cheirosas, sem banho, eu sei que você tomou banho para vir para o culto, mas eu falo da outra realidade. Somos ovelhas, apesar de sermos feridas e machucadas, nosso bom pastor nos pega do chão e nos coloca em seus braços e cuida de nós. E Ele faz isso através do arrependimento, da confissão e do perdão. E por que é que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem por nós, suas ovelhas, um amor sem igual. Um amor singular, um amor verdadeiro e profundo. Ele nos ama. Ele não nos tira do chão porque nós somos bonitinhos, porque somos cheirosinhos, arrumadinhos, bem comportados. Não. Ele nos tirou, nos tira e nos tirará do chão unicamente porque Ele nos ama. Do versículo 15 ao versículo 17, está, por assim dizer, o centro desse trecho lido no culto. A pedagogia de Jesus para com o irmão que peca. Nestes versículos, Jesus quer nos oferecer um modo de vida mais feliz de viver. Preste bem atenção nessa palavra que eu separei para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Através dessa pedagogia, dessa maneira que Jesus quer nos ensinar a viver,
de como tratar o irmão que peca contra nós. Através dessa pedagogia, Jesus quer tornar a sua vida mais feliz, mais bem-aventurada. Nesses versículos 15 a 17, Jesus nos oferece a pedagogia para vivermos melhor. Pense comigo. Quantos problemas você teria evitado na sua vida se você tivesse feito uso da pedagogia de Jesus para com o irmão que peca contra você? Vamos olhar isso de perto um pouquinho? Alguém pecou contra você. Isso é normal, certo que aconteça. Nós não temos imunidade corporal e vital a ponto de ninguém nos ofender algum dia, ninguém nos magoar. As pessoas não são perfeitas, o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, o filho não é perfeito, o vizinho não é, o pastor não é, o músico não é, o estagiário não é, a presidente não é, o tesoureiro não é, ninguém é perfeito. Então, alguém nos ofender, alguém pecar contra nós, na linguagem de Jesus, é tão normal quanto viver. Ou tão normal quanto o que nós também fazemos contra o irmão, e às vezes não nos damos conta. Mas vamos à pedagogia de Jesus, vamos olhar isso de perto. Alguém pecou contra você. Primeiro passo da pedagogia de Jesus. Diz Jesus: vá até seu irmão. Notem que já tem uma questão física, um deslocamento. Vá até o seu irmão. Tem duas palavras importantes aqui: vá e irmão, o que pecou contra você. E mostre-lhe o seu erro. Vá até onde o seu irmão está e diga: olha, vamos conversar. Jesus não diz, ela pega uma escopeta, né, pega um 38, uma pedra de 5 quilos, e não, Jesus diz, vá até seu irmão e mostre-lhe o seu erro. Sabem o que isso quer dizer em última análise? Fale com ele. Simples assim. Fale com ele, vá até onde ele está e fale com ele. Não dele. Não dele para os outros. Não a respeito dele. Ah, sabe aquele nosso irmão, ele pecou contra mim. Não quero mais saber dele. Mas ele pecou contra mim, ele fez A, B, C dele, me ofendeu com tais coisas. Não, não dessa maneira. Mas falar com ele. Há dois verbos aqui, duas ações: ir e mostrar o erro, ir e falar com ele. Repito a pergunta: quantos problemas você teria evitado na sua vida se você sempre fizesse uso dessa pedagogia de Jesus de como tratar o irmão que peca contra você? Esta é uma maneira mais feliz de viver. E aí Jesus diz: se o seu irmão ouvir você, se ele disser, é verdade, eu pisei na bola, errei com você, você está certo. Aí Jesus diz assim, é abraço e vida nova. Você, na linguagem de Jesus, você ganhou o seu irmão de volta. Mas se ele não ouvir, eu até hoje não sei de ninguém que tivesse concordado ou que não tivesse concordado. Na minha experiência de vida, eu ainda não sei dizer de um só caso
em que eu fui conversar com a pessoa e disse, olha, aconteceu isso, aquilo, eu fiquei meio chateado, foi mal. Nunca me aconteceu da pessoa dizer assim, não, isso não aconteceu, eu não fiz isso, ou eu fiz e também não estou nem aí. Mas diríamos que o seu irmão não escute você, não queira escutar você, isso pode acontecer. Aí, eventualmente, vem o segundo passo da pedagogia de Jesus. Diz Jesus, leve com você uma ou duas pessoas para servirem de testemunhas ou para ajudarem você nessa difícil tarefa. Se aí o seu irmão ouvir você, então você ganhou de volta o seu irmão. Notem como Jesus tem essa ênfase do ganhar de volta o seu irmão. Não é ir lá para esfregar na cara dele, para mostrar simplesmente, mas é com o objetivo de ganhar de volta o irmão, o amigo. Se ele ouvir você, você ganhou de volta o seu irmão. E aí é abraço e vida nova. Vida nova que começa. Notem como Jesus procura fechar a coisa e não abrir. Nós temos a tendência por nós mesmos de abrir. Humanamente, por nossa inclinação natural e humana, nós preferimos publicar. Ao invés de ir até onde o irmão está e falar com ele, nós preferimos o corredor, preferimos o bate-papo no público. Jesus prefere fechar. Falar para ele e não falar para muita gente. Jesus quer que a sua vida e também a vida do seu irmão seja protegida e com isso mais feliz. Se teu irmão não ouvir você nesse segundo passo e só aí, somente aí, vem o terceiro passo da pedagogia de Jesus. Diz Jesus, conte à igreja. E aí nós precisamos perguntar, quem é a igreja? A igreja é um grupo de irmãos que tem o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo amor. Conte para esses irmãos o que aconteceu e o que está acontecendo. Esse é o terceiro passo, não o primeiro, nem o segundo. Esse é o terceiro passo. Se contado para a igreja é a pessoa ouvir você, você terá ganho de volta o seu irmão. Mas se ele não ouvir, então considere essa pessoa um pagão ou um cobrador de impostos. Parece um xingamento, mas não é. O autor do Evangelho, Mateus, era cobrador de impostos quando Jesus o chamou para ser apóstolo. E pagãos todos nós éramos, até o momento do batismo. Esse é o quadro, ou esse é agora o quarto passo da pedagogia de Jesus. Se nenhum dos três primeiros passos foi aceito pela pessoa, então comece tudo de novo. Comece de novo a pregar arrependimento dos pecados, para que essa pessoa confesse seus pecados e seja perdoada. Comece tudo de novo. Comece no particular, insista no particular, peça ajuda de uma ou duas pessoas, informe a igreja, olha, lembram-se daquele irmão, eu estou conversando com ele, estou tentando que ele volte para nós. Esse é o quarto passo da pedagogia de Jesus. Que coisa linda a proteção que Jesus colocou sobre todos nós. A nossa honra, a nossa dignidade faz parte da preocupação pedagógica de Jesus. Ele protege a nossa vida toda.
Ele não quer que nós sejamos excluídos da sua presença por causa do nosso pecado. Ele quer sim que nos arrependamos e que sejamos perdoados e que continuemos a usufruir de toda a alegria que é ser um filho amado e perdoado por Deus. E aí, depois de falar sobre essa pedagogia de como tratar o irmão que pecou contra você, ele fala do poder do perdão. Esse trecho está no versículo 18 e é fechado por Jesus com uma espécie de chave de ouro. Jesus diz: o que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. E aí, na sequência dessas palavras, Jesus abre para o poder da oração, que está no versículo 19. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, antes disso, no poder da oração, no versículo 19, é como se Jesus estivesse dizendo: depois que você foi e falou com o seu irmão e ele concordou e você o ganhou de volta, se perdoem. Esse perdão será válido também no céu. Quando você chamar ou ir para conversar com alguém que pecou contra você, e essa pessoa disser: é verdade, você está certo, me perdoe, você disser: eu te perdoo, esse perdão está sendo válido ali onde você estiver sentado com seu irmão, mas igualmente válido no céu diante de Deus. O que vocês permitirem na terra será permitido no céu. E aí, com essa cena de uma oração, agradecendo juntos pelo perdão, pela nova vida, aí Jesus então coloca ainda uma promessa, que está no versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Quando 2 pessoas cristãs sentarem para conversar sobre seu relacionamento, seus erros, suas falhas, suas fraquezas, e estiver presente o arrependimento, a confissão e o perdão, Jesus promete estar junto. Às vezes a gente lê esse versículo e aplica ele ao culto, né? Lá no Moarama, quando é quase 9 horas e tem só umas 2 ou 3, 4 pessoas, às vezes, depois elas vão chegando, eu lembro desse versículo, mas ele é mal aplicado ao culto somente. Porque Jesus vem falando, vocês me acompanharam do versículo 1 até aqui o versículo 20, Jesus vem falando de quem é o mais importante. Aí eu disse que o mais importante no reino do céu é aquele que se confessa e que recebe o perdão. Aí Jesus fala, é daquele que faz tropeçar, que o irmão mais fraco. E Jesus diz: olha, é melhor que você corte mão, pé, braço, perna, olho, arranca tudo fora, é melhor você entrar assim no céu. Mas ele está querendo nos dizer do coração, porque no mesmo evangelho de Mateus, Jesus diz: é do coração que saem todas as coisas ruins. E como é que Jesus troca o nosso coração? Através do arrependimento, da confissão e do perdão. A ovelha perdida, ele nos recebe no colo e diz: eu te perdoo, você é minha ovelha querida. Ele vem falando do tema do perdão. E quando chegamos no versículo 20, depois de falarmos dessa pedagogia de Jesus sobre como tratar um irmão que nos ofende, que peca contra nós, então Jesus fecha com uma promessa dizendo: quando vocês se abraçarem, quando vocês se banharem no perdão, eu vou estar no meio de vocês. É uma promessa fantástica. Somente essa semana me caiu essa ficha. Jesus diz isso, diz essa palavra, essa promessa, no contexto do arrependimento, da confissão e do perdão. Não é maravilhoso? Quando a gente está assim meio brigado com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com o vizinho, vamos ficar no contexto da casa, né? E a gente diz: foi mal mesmo, me perdoa.
e aí se perdoa, se abraça. Jesus está dizendo, é nesse momento aí, onde 2 ou 3 estiverem assim em meu nome, eu estarei presente, eu estarei junto. Por isso que o perdão faz tanto bem, né? Por isso que ele nos faz tão aliviados, tão contentes, tão alegres de novo. É uma vida que começa outra vez. Quando você sentar com o seu irmão para conversar sobre a vida de vocês, sobre os erros do passado, diz Jesus, eu estarei ali com vocês. Promessa de Jesus. Amém.